problema é que o Vasco fez um primeiro turno ridículo. E tá pagando o preço por esse primeiro turno agora. O Vasco não foi capaz de vencer os confrontos diretos. Por isso que o Vasco ainda não escapou do rebaixamento. Sim. Agora, por mais que o Vasco tenha essa possibilidade de cair, a rodada ajudou muito e o campeonato vem ajudando muito, porque quando o Vasco perde pro Corinthians, a sensação era de que o Vasco, naquele momento, se tornava o favorito. É isso. E o Bahia, que todo mundo esperava que somaria 6 pontos, não somou nenhum. E o fato do Bahia não ter somado nenhum ponto fez com que o Vasco continuasse fora da zona de rebaixamento, apesar de toda a situação que foi criada pelo próprio Vasco ao perder aquele jogo pro Corinthians. Só depende dele. Tem uma outra boa notícia, que é o fato do Bragantino não ter mais aspirações no campeonato. O Bragantino não vai conseguir chegar ao G4, porque ele tem 62 pontos, ele até empata com o Grêmio em 65, mas fica atrás no número de vitórias. O Grêmio já tem 20 vitórias, o Bragantino só tem 17. Então, mesmo que o Bragantino vença, ele não vai conseguir terminar no G4. Ele vai para a pré-Libertadores. Ele não pode ser mais ultrapassado por nenhum time que está abaixo dele. Então, o Bragantino vai sem aspirações pro jogo, ele vai cumprir tabela. A responsabilidade é toda do Vasco. E jogando em São Januário, o Vasco já se mostrou capaz de vencer jogos nesse perfil. Venceu o Fortaleza, venceu o Botafogo. E aí, se vencer o jogo, o Vasco se livra do rebaixamento. Se não vencer, ainda assim o Bahia tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, que por mais que a gente saiba que dificilmente vai acontecer, o Atlético Mineiro vai entrar com a responsabilidade de vencer pra tentar ser campeão. É isso. É improvável, quase impossível, sim. Não, é impossível. Mas ele tem que fazer a parte dele. Já imaginou? O Palmeiras toma 3-0 do Cruzeiro e o Atlético não ganha do Bahia. Vai tomar. A sensação de impotência que o Galo vai ficar ao final dessa rodada. Então o Galo tem a obrigação de fazer a parte dele. E tem um ataque com 2 dos melhores jogadores da competição, Hulk e Paulinho. Paulinho é um artilheiro do campeonato, por exemplo. Também é exemplo do Soares, é um candidato a craque do campeonato. A verdade é que o Vasco tem tudo para escapar do rebaixamento. Se o Vasco era o favorito após perder aquele jogo pro Corinthians, agora o Bahia é muito favorito a cair. Porque o Bahia se colocou nessa situação. Sim. Então o Vasco, se permanecer na Série A, tem que agradecer ao Ramon Dias, que fez um grande trabalho, um trabalho de reconstrução quando poucos acreditavam. Os jogadores chegaram no segundo turno, Payet, Verratti, alguns não estão performando mais tão bem, mas foram muito úteis. O Rossi, por exemplo, não vive um bom momento, mas lá atrás ele foi muito importante. Então o Vasco tem que agradecer, se permanecer a esses jogadores e principalmente ao Bahia, que fez um esforço ainda maior que o Vasco para estar lá na zona de rebaixamento. Ontem foi brincadeira. Os gols que o Ademir Fumacinha perdeu foram sacanagem, pô. Tem um que ele tá embaixo do gol e chuta pra fora. Então assim, o Bahia foi extremamente incompetente. Isso fez com que o Vasco dependesse apenas dele e talvez até mesmo com uma derrota o Vasco escape.